uma coisa que eu não resisto? Bom, na verdade são duas coisas que eu não resisto. Uma é assim, tô em Moema, uma passadinha no Santa Rita. E aí a segunda coisa é o cookies, que ninguém faz igual, gente. Ó, não é daquele de comer de joelho. É uma coisa maravilhosa do outro mundo. Aí eu sou malandrinha, né? Levei um papo com o Luiz, que é um chefe pra lá de conceituado. Falei, Luiz, por favor, dá a receita. Ele falou, Cláudia, mas isso é um segredo meu. E aí, o que eu fiz? Trouxe ele aqui. Fui danada, hein? Te peguei, né? Perturbei, né? Mas você vai desvendar hoje o segredo desse cookies maravilhoso. Vou sim. Olha que privilégio seu de assistir Vida Melhor e aprender um cookies que, cá entre nós, ninguém faz. Você que gosta de viajar, que já viajou pelo mundo, já comeu cookies fora do Brasil. Gente, o dele, eu vou repetir, de comer de joelhos. É uma delícia. Vamos aos ingredientes? Vamos lá. Passa pra mim, vai lá. Então vamos lá. 115 gramas de açúcar refinado e 115 gramas de açúcar mascavo. 150 gramas de manteiga, manteiga na temperatura ambiente, tá? Não manteiga bem dura, bem gelada, não. Uma unidade de ovo, um ovo. 250 gramas de farinha de trigo. 5 gramas de fermento em pó. Se você quiser usar a farinha com fermento também pode, e aí você usa os mesmos 250 gramas também. Uma pitada de sal, uma pitada de mãe de canela. Pitada de mãe de canela é o quê, hein, Luiz? É uma pitada gorda de canela. Ah, esse é o segredo, a pitada gorda de canela, bom. Essência de baunilha, uma colherinha de café, gotas de chocolate. Pode usar meio amargo ou ao leite, você encontra fácil hoje em qualquer mercado. Qual que você usa lá, vai? Lá eu uso um chocolate belga, mas é difícil de encontrar aqui. Só em lugares especializados. Mas ele é ao leite. Meio amargo. Meio amargo. Tá bom. E só isso. Só isso. E vai tudo na batedeira? Tudo na batedeira, mas tem uma ordem certinha de colocar. Então, bora. Primeiro passo. Bom, então a gente começa com a manteiga, tá? É importante falar que é para usar a raquete da batedeira e não o globo. Tá, então olha, a gente usa a batedeira planetária da Arno e ela tem essas duas possibilidades. O globo, que você já conhece, que a gente usa sempre, e essa daqui que chama... Raquete. Raquete. E aí, muito simples, apertou, desceu. Vai bater a manteiga pura? Não. Vou então, colocar mais volta. coisa. A manteiga e o ovo, que são os ingredientes líquidos que a gente tem, tá? Só manteiga e ovo. Depois a gente vai colocar os outros ingredientes um a um, tá? Batendo lentamente. E por último a essência de baunilha. Então tá joia. Tá? Então pode começar batendo bem leve. E aí a gente começa com os açúcares primeiro, tá? Então pode colocar o açúcar refinado. E o açúcar mascavo. Depois a gente coloca uma pitadinha de sal. Uma pitada de mãe de canela, né? Então vai um pouquinho mais. A farinha de trigo. Vou colocando aos poucos a farinha de trigo, porque ela faz bastante pó, né? Então aos poucos até incorporar na massa. E sempre na velocidade baixa da batedeira, tá? Se você não tiver uma batedeira em casa, você também pode fazer na mão. Vai demorar um pouquinho mais, mas pode fazer também. É só misturar os ingredientes nessa ordem. E aí, como você aconselhou a gente a usar raquete na batedeira, em casa, bateria com o quê? Com uma espátula. Ok. Tá? Nunca com um batedor de arame. Porque eu não quero que ele fique fofo. Tá? Eu quero que ele fique uma massa densa. Com a farinha você vê que ele vai tomando essa textura. E no final, muitas vezes você desliga a batedeira e mexe com a espátula. Tá? Que é o que eu vou fazer agora. E mexo com a espátula o restante da farinha e os outros ingredientes, né? Então aqui está o restante da farinha. Mexo um pouco mais, tomando cuidado para tirar essa farinha da lateral também, para incorporar toda essa farinha na massa. Nessa fase aqui, quando eu já misturei todos os ingredientes, eu coloco o fermento em pó, misturo um pouquinho mais e coloco minhas gotas de chocolate. Eu gosto de colocar bastante gota de chocolate.
E quanto mais gota de chocolate, mais gostoso fica, né? Parece uma surpresinha. Eu misturo bem. E por último, a minha essência de baunilha. Eu tô percebendo que sua essência de baunilha ela é um pouco mais encorpada do que todos os chefes usam. Sim. Agora você me conta que essência de baunilha é essa. Na verdade, isso não é bem uma essência, é uma pasta de baunilha. Tá? É também difícil de encontrar aqui. Só fornecedores mais especializados têm essa pasta. Mas é uma pasta que vem com a fava de baunilha. Tá? A fava é aquele compridinho que é deixado secar por um bom tempo e ela fica bem oleosa. E dentro tem umas sementinhas. E essa sementinha é o que a gente usa. E aí ela tem mais aroma e mais sabor. Mais aroma e mais sabor. Isso mesmo. Tem sempre um segredinho, né? Não é à toa aquele é o cookies mais gostoso que eu já comi no mundo. E aí, o que a gente faz? Quando a gente acaba de fazer essa mistura, eu vou enrolar. Colocar ou num papel filme, ou num papel alumínio, ou num papel manteiga, mas eu vou dar um formato redondo para isso aqui. Ele já cortou um papel filme e coloca em cima da pia mesmo, não é? Sim, sim. Tá. E aí eu pego aquela mistura e coloco em cima do papel filme. Essa receita rende quantos biscoitos? Desse tamanho vai render mais ou menos uns 12. Tá? Mas você pode fazer mini cookie, aí vai render uns 40 mais ou menos. Tá? Então, só para mostrar para vocês, eu vou colocar um pouco da massa aqui. E aí, nesse papel filme, eu dou o formato que eu quiser. Então, eu enrolo. E aí tem um segredo. Quando eu tirar todo o ar daqui de dentro, ele vai ficar uma coisa disforme. Então, o que eu faço? Eu aperto as pontas, lembra que sem o ar, e rolo na pia. E aí eu vou dando esse formato arredondado que eu quero. Desse jeito, eu coloco na geladeira e deixo mais ou menos umas 2 horas. Então vamos colocar lá 2 horinhas. Fechou. Vem cá. Fecha o olho e faz um pensamento positivo. Vamos fazer uma mágica. 2 horas vão passar em 1 minuto. Plim! Tá pronto, pega lá. Televisão tem dessas, lindas. A gente faz mágica, já deixamos lá um geladinho pra gente cortar. Vamos lá. E aí corta ele frio, depois de 2 horas, é Corta isso? frio, isso. Aí eu tiro do filme plástico. E aí, aqui, eu corto. Eu já deixei um no formato certo. Então eu venho com uma faca em cima de uma tábua e corto do tamanho que eu quiser, tá? Então essa ponta aqui é aquela que a gente experimenta, que a gente não dá pras visitas porque ela fica feia, né? E aí depois eu corto. Vou cortando em rodelas. Para ficar desse tamanho, esse tamanho de rodela aqui, um dedo, é o suficiente para ficar daquele tamanho grande, tá? Não pense que vai ficar assim. Ela não cresce pra cima, ela não fica gorda, ela espalha. Ela espalha. Se eu quiser, você percebe que ele tá nesse formato por conta da geladeira, então eu ajeito o formato para ele ficar um pouco mais arredondado. Você vê que a massa é bem maleável, tá? Então eu ajeito esse formato aqui. Em que forno que a gente vai colocar? Qual a temperatura? Forno médio alto, tá? Mais ou menos 220 graus, 200 a 220 graus. Por quanto tempo? 5 a 6 minutos. É super Nossa, rápido. é rapidinho. Super rápido. E uma coisa que vocês não podem ter medo, na verdade, é tirar a cookie quando ela ainda tá mole, tá? Tem que tirar quando ainda tá mole. Não pode deixar ela endurecer no forno, senão ela vai ficar muito seca. Então é de 5 a 6 minutos e pronto. E tira do forno. Aí a sua cookie tá prontinha. Olha que receita legal pra você fazer com as crianças em casa, porque é rapidinho, pode fazer pro lanche, fazer assim, vem gente pra cozinha, vamos fazer juntos, não é verdade? É isso aí. Vamos colocar lá 5 minutinhos. Você vai ver que, ó. Vem aqui de novo. Tem que piscar o olho. Fazer assim, um ó. desejo. Plim! E tá pronto. Abre o olho. Passou, pode tirar. Vamos lá? Televisão é bom por isso, né? A gente dá aquelas rapidinhas assim, já tem um quentinho aqui. E eu, ó, já deixei meu guardanapo aqui. Ui, tá quente mesmo. Gente, olha, a gotinha de chocolate tá derretida. Tá muito quente. Tá um pouco. Vê que ele ainda é macio. Ai, quente é melhor. Sabe o que eu podia fazer? Sentar aqui, ficar papeando com você. Sabe fazer café?
Eu sei fazer, posso fazer um cafezinho pra você, a gente fica comendo esses cookies a tarde inteira. Então eu faço mais cookies, você mais café. Que delícia! Adorei! Ai, muito bom. Passa seu e-mail, tem gente que tem dúvidas, que quer a receita de novo, manda Vamos brasa. lá. É Luiz Araújo, tudo junto, @santaritaconfeitaria.com.br. Ai, Luiz. É impossível parar de comer, é muito bom. Olha, quer fazer alguma coisa boa na sua casa hoje, ou amanhã, final de semana? Gente, cookie do Luiz Araújo, da Santa Rita, que é simplesmente uma delícia. Muito obrigada. Eu adorei, 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 adorei. E volte mais vezes, viu? É um prazer recebê-lo. Obrigado. Uma honra, por sinal. Eu vou pro intervalo comercial. Eu acho que eu vou mandar brasa em um monte Mais desses um. aqui. Eu divido com você. Metade pra mim, metade pra você. Tá Topa? bom, topo. E daqui a pouco tem mais Vida Melhor. Não sai daí não, hein?